Uma Europa social forte dá prioridade às pessoas e ao seu bem-estar. A Europa é constituída pelas sociedades mais igualitárias do mundo. Rege-se pelas mais elevadas normas em relação às condições de trabalho e assegura uma ampla proteção social. A sustentabilidade competitiva está na base da economia social e de mercado da Europa, tendo em vista um modelo de crescimento sustentável e inclusivo que resulte nas melhores soluções para as pessoas e para o planeta. A resiliência social e económica da Europa assenta neste modelo único. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais constitui o ponto de partida para uma Europa social, forte e define a sua visão para um novo conjunto de regras sociais. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais é um conjunto de documentos que contém 20 princípios e direitos fundamentais destinados a construir uma Europa mais justa nos domínios dos mercados de trabalho e dos sistemas de segurança social iniciados pela Comissão Europeia e solenemente proclamados pelo Parlamento Europeu. A Comissão Europeia e o Conselho, em novembro de 2017 em Gotemburgo, o Pacto Social da Europa é constituído em torno de 3 secções principais: igualdade de oportunidades e acesso ao mercado de trabalho, condições de trabalho justas e proteção e inclusão social. O plano de ação apresentado pela Comissão Europeia, em março, propõe um conjunto de iniciativas e estabelece 3 metas principais a atingir até 2030 ao nível europeu. São elas uma taxa de emprego de pelo menos 78% na União Europeia, que pelo menos 60% dos adultos participem anualmente em ações de formação e uma redução do número de pessoas em risco de exclusão social ou de pobreza, em pelo menos 15 milhões de pessoas, entre as quais 5 milhões são as crianças. O Pilar Europeu dos Direitos Sociais enfatiza a importância de dar atenção à situação das crianças de forma a potenciar o seu futuro. Qualquer que seja o background desta forma, a União Europeia cria medidas concretas com a Garantia Europeia para a Infância, que pretendem materializar os direitos das crianças, instituído quer pela Declaração dos Direitos da Criança de 1950, quer pela Convenção sobre os Direitos das Crianças das Nações Unidas de 1989. O Dia Internacional dos Direitos das Crianças é comemorado todos os anos, sempre com o objetivo de salientar e divulgar os direitos das crianças de todo o mundo, proclamados nos documentos anteriormente referidos. Todas as crianças da Europa e do resto do mundo devem usufruir dos mesmos direitos e viver livres de todas as formas de discriminação e intimidação. Na Estratégia da União Europeia para os Direitos das Crianças, a Comissão aborda desafios que são persistentes e emergentes e propõe medidas concretas para proteger, promover e respeitar os direitos das crianças na Europa e no mundo. Atualmente em constante transformação, a nova Estratégia Global da União Europeia para os Direitos da Criança e a Garantia Europeia para a Infância são iniciativas políticas de primeiro plano apresentadas pela Comissão Europeia para melhor proteger todas as crianças do mundo, ajudá-las a usufruir dos seus direitos e, acima de tudo, colocá-las no centro da elaboração das políticas da União Europeia. Ambas as iniciativas foram informadas por amplas consultas com os cidadãos e as partes interessadas, e mais importantes ainda, com mais de 10 mil crianças a participar nestas consultas. A participação das crianças na vida política e democrática da União Europeia é uma das 6 áreas temáticas da Estratégia Europeia. A Garantia Europeia para a Infância complementa o segundo tema da Estratégia para os Direitos da Criança, dado que lhe cabe pôr em prática o princípio 11 do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, relativos ao acolhimento e apoio às crianças. A garantia é, por conseguinte, um dos principais resultados do Plano de Ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que define iniciativas concretas para tornar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais uma realidade.
Para salientar a importância do trabalho da União Europeia na defesa dos direitos das crianças, vamos ouvir a história Orelhas de Borboleta, de Luísa Aguilar, com ilustrações de André Neves, da editora Calandraca. Luísa Aguilar mostra uma grande sensibilidade neste texto que transporta o leitor para um mundo de formas e cores, emoções e sentimentos. A figura materna destaca-se como vital para a protagonista, que responde aos comentários das outras crianças, seguindo as indicações da mãe. Aquilo que para essas crianças é um defeito, para Mara é uma vantagem de que elas carecem. O conto transmite uma mensagem inclusiva para aquelas crianças ou pessoas que são apontadas pelas outras. Deve-se valorizar as características que nos diferenciam dos outros para que possamos ser distinguidos como seres especiais e únicos. Reconhecer e reivindicar a diferença fortalece-nos e também nos leva à aceitação de quem somos e ao reforço da nossa personalidade. Por isso é necessária uma obra deste teor que demonstre a todos, tanto os que troçam como os que são vítimas de algum comentário mais depreciativo, que esse tipo de comportamento é reprovável. Orelhuda. Mãe, tu achas que eu sou orelhuda? Filha, tem orelhas de borboleta. E como são as orelhas de borboleta? São orelhas que revolteiam sobre a cabeça e ficam as coisas feias de mil cores. A Mara tem cabelo de palhaço. Não, o meu cabelo é como relva recém-cortada. A Mara está vestida com uma toalha de mesa. Não, tenho um vestido aos quadrados para jogar xadrez. A Mara tem uma meia rota. Não, tenho um dedo muito curioso. A Mara calça sapatos velhos. Não, são esses sapatos muito viajados. A Mara não tem mochila nem carteira. Pois não, para correr livre como uma gazela. A Mara lê sempre livros dados. Não, já foram acariciados por 1000 mãos mais. A Mara tem as tripas a fazer barulho. Não, tenho uma orquestra na barriga. A Mara é uma estaca. Não, de bicos de pés posso abraçar a lua. A Mara é orelhuda. Ou vais dizer-nos que são orelhas de borboleta? Não, só são orelhas grandes, mas não me importam. Considero, porque com este tipo de leituras eles aprendem a perceber que a diferença, afinal, não é diferença, são as igualdades, não é? E quando nós somos diferentes, aprendemos com essas diferenças e ajuda-nos a crescer e a ser melhores. É cada vez mais importante incluir estas diferenças, estas crianças no mundo do trabalho, nas escolas, considerá-las iguais. Por isso a inclusão é cada vez mais importante para que eles cresçam num ambiente saudável. Eu acho que a principal é aceitar a diferença. Eu acho que se aceitarmos a diferença, acho que conseguimos crescer com melhor e com mais oportunidades, porque são sempre aprendizagens positivas. Eu gostei muito da parte da que a mãe está a dizer que são orelhas de borboleta, e o porquê foi porque ela incentivou praticamente numa forma mais animada e divertida a explicar à Mara que as orelhas de borboleta revolteiam e pintam as coisas feias em 1000 cores. Na parte da toalha de mesa, porque eu gosto muito de jogar xadrez. Foi a parte da toalha de mesa porque eu gosto muito de jogar xadrez e é divertido. Foi a parte da meia rota porque achei muito engraçado e eu também já tive muitas meias rotas.
Esta história nos fala de uma menina que sofria bullying dos colegas e ela não se importava com o que os colegas falavam. Sou uma menina que se chama Amara e sofria bullying pelos seus amigos. Uma menina que tinha as orelhas grandes, sofria bullying pelos seus amigos por causa das suas orelhas, e eu acho que isso não seja uma opção para gozar, isso é só um problema. A história diz-nos que é errado fazer bullying e que não devemos tratar os outros mal só por serem diferentes. Eu acho que foi uma atitude má, porque somos todos iguais, só que de maneiras diferentes, e eu acho que a Mara era uma menina boa para eles estarem a fazer o tal de bullying com ela. Os colegas dela não estavam a chamá-la nomes e como isso não era correto por ela ser de uma maneira diferente. E não deviam fazer isso porque mais tarde podem ser eles ou outras pessoas. Não deviam fazer o que eles estavam a dizer nomes e isso. Mais tarde podiam fazer a mesma coisa. Eu já vi uma situação dessas. Eu tenho um colega que mora ao lado da casa da minha avó, que chama-se Vasco, onde o irmão dele, ele não tem um braço. E mesmo o irmão dele, sem ele ter um braço, ele mesmo assim, ele divirte-se. Ele já tem 27 anos, ele gosta de jogar bola, ainda gosta de jogar muito bola, ele gosta de fazer muitas coisas ainda. Em criança, quando ele era gozado por não ter um braço, mas ele sempre ignorou aquilo e gostava de fazer aquilo, mesmo sem um braço. Eu tenho um primo que tem um problema de crescimento e na escola deles costumavam gozar por causa disso. Eu tenho um amigo que anda aqui na escola, que é de 5º ano. Ele sofria bullying porque ele babava-se muito e é isso. Eu não daria muito, não me ligava muito, mas se fizessem isso eu tentava falar com alguém, tipo um psicólogo, um professor, ou até com os meus pais, para parar assim. Mas se eu não pudesse fazer nenhuma dessas cenas, eu não ligava muito para lá. Eu sempre tive um orgulho pela minha mãe e ela sempre me tinha dito que se alguém me fizesse umas críticas para eu não ligar. Eu usava as críticas como motivação. Eu acho que o autor queria-nos passar a mensagem que não devemos fazer bullying com ninguém e se alguém tiver-nos a fazer bullying, de certa forma não ligar, porque depois de algum tempo ele vai-nos deixar de fazer bullying porque nós não lhe damos corda. Eu acho que o autor estava a tentar transmitir que mesmo que nós estejamos a sofrer bullying, nós colegas estejamos a chamar-nos nomes, nós não devemos ligar a isso e que fazer bullying é errado. Fazer bullying é mau e que se não darmos corda para os que nos fazem bullying, os que também estão no gangue deles, também não devemos dar bola porque eles vão parar de nos chatear e depois fica tudo tranquilo. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.